Olá, eu sou Mariane Marie e hoje é mais um dia propício a exaltarmos o nosso Deus, o nosso Rei, aquele que vive e viverá para todo sempre. E hoje eu quero compartilhar as palavras da pregação de João Batista. João Batista, o precursor do caminho, veio apontar quem era o Messias, veio mostrar quem era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. E assim, o auge da sua pregação era realmente falar para o povo que o reino de Deus estava próximo. E a sua pregação consistia não em salvar, mas em chamar a atenção daqueles que estavam indo buscar a salvação. Ele não tinha nele a responsabilidade de salvar as raças de víboras, mas em anunciar que era chegado o reino dos céus, estava próximo esse reino, e que não era de qualquer forma, de qualquer maneira, que se adentrava a esse reino. Ele disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, da ira que virá? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começai por vocês mesmos dizer que vocês são filhos de Abraão, ou seja, filho do Deus Altíssimo. Implica que não é somente um simbolismo de levantar de mãos, e nós queremos falar sobre esse crer no Filho. Quem crer no Filho terá a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, ele ainda está debaixo da maldição. Então, e sobre ele arderá a ira de Deus. Isso é muito forte e nós precisamos entender que as palavras de João Batista, chamando aquele povo que ia ter com ele de raça de víboras, porque não produziam os frutos dignos de quem verdadeiramente teria se arrependido. É uma mudança radical de vida, é uma mudança não no estilo da roupa qual a pessoa usa, mas é uma mudança no caráter. Aquele que defraudava não vai defraudar mais. Aquele que mentia vai parar de mentir. Vai mudar as suas práticas. Aquele que usava de engano, aquele que tinha torpe ganância, vai abandonando a sua ganância e vai sendo convertido a um novo olhar, uma nova maneira de ver. Então João Batista falava para aquele povo: vocês precisam saber por quê. Vocês precisam produzir os frutos que são dignos de quem realmente se arrependeu. Para as práticas que vocês ainda continuam fazendo, vocês precisam mudar de atitude e não começar a vocês mesmos dizer que são filhos de Abraão. Porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, nós ontem colocamos no nosso status pessoal de WhatsApp as palavras falando: quem crê no Filho já tem vida eterna, que está no livro de João. E falando que esse despertar, ele não é um despertar humano, não é um despertar de homem para homem, mas sim do Espírito de Deus que comove o homem, que mostra para o homem que ele verdadeiramente precisa ter uma mudança nas suas atitudes, na sua forma de viver, na sua forma de olhar o mundo. Entendemos que Jesus, em oração para os seus discípulos, ele fala: Pai, eu não oro para que tu os tire do mundo,
mas para que tu os livre do mal. Então nós vamos perceber que realmente há uma luta entre o bem e o mal, que tentam tomar conta do nosso coração, tomar conta da nossa mente. E esse é um tempo onde esse conflito está exacerbado, aonde esse conflito, essa guerra espiritual está cada vez mais profunda, mais latente, mais batendo no coração, no íntimo de cada homem. Entendendo que o Espírito de Cristo é um espírito que discerne os pensamentos do coração do homem. E o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos nos revertir do novo. Nós precisamos nos revertir do Espírito de Cristo em nós. Um espírito incorruptível para a gente viver nesse mundo de corrupção. Para a gente viver num estado que nós somos cidadãos do céu e esperamos a nossa pátria vindoura, porque o reino que vos apresento, o reino que Jesus nos apresentou, não é deste mundo. E essa é acerca de quase toda a confusão do cristão, porque ele espera materialidade muitas vezes. E o Senhor quer nos dar um espírito reto e inabalável. O Deus a qual nós apresentamos é um Deus que fala para aqueles que queriam servir, aqueles que queriam segui-lo de forma inadequada, de forma errônea. E ele fala: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é sobre materialidade, é sobre espiritualidade. É sobre um caminho inviolável para a nossa transformação, para a nossa santificação e para a purificação dos nossos corações. Nós falamos de um Rei eterno, de palavras que nos dão vida, vida eterna, vida abundante, e que nos dão a plenitude e que também que nos dão uma alegria completa. E nós lembramos da alegria completa porque em uma conversa com um jovem ontem, ele me perguntando algumas coisas acerca dos sons do reino de Deus, dos sons, falando de melodia, e nós tentando falar para ele das coisas do alto, das coisas concernentes, do olhar do entendido, que é sempre para cima, que é sempre para o alto, para fugir da perdição eterna. Então a escolha que nós temos que fazer é não ficar em cima do muro e entender que nós precisamos nos evoluir como pessoas. Nós precisamos ouvir coisas, ouvir sons, ouvir músicas que nos faz a cada dia querer melhorar. E não músicas decadentes do império das trevas que faz a pessoa ficar deprimida e a pessoa cada vez mais se definhando no seu espírito ao ponto de ficar oprimida, depressiva e sentir desejo mortal, de deixar de existir. Ao contrário disso, nós precisamos nos ancorar e aprender que a palavra de Cristo, o caminho de Cristo, nos apontam sempre para a eternidade, para um caminho de evolução, de melhora no nosso ser, de melhora no nosso entendimento, para que a gente possa chegar ao temor, à sabedoria de Deus, para que a gente cada vez mais seja esse ser transcendente, evoluído. E isso tudo é graça, isso tudo é misericórdia, tudo isso é compaixão de Deus e somente Ele pode operar essas coisas em nós. É por isso que o despertar ele não é humano, o despertar ele é espiritual. Nós precisamos desejá-lo e ele virá assim para nós. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, ele ainda está sobre a ira de Deus. E nós precisamos
entender para fugir da perdição, para fugir do mal, para nos apartar das aparências do mal, que muitas vezes chegam muito mascarado de coisas boas, né? E nós precisamos ter o discernimento verdadeiro do que é que vai alimentar o nosso espírito com coisas boas ou o que vai realmente nos destruir. E para isso nós precisamos conhecer os planos de Cristo para nós, a vontade dele para cada um. Nesse processo pessoal que ele nos chama a uma intimidade para se revelar a cada um de nós e para que a gente verdadeiramente se conheça, porque o nosso coração é enganoso, mas Jesus Cristo é o Espírito que discerne os pensamentos do coração do homem. Então, se há algo mal em mim, se há tropeços em mim, se há correntes ideológicas, se há potestades, principados que me param em uma esfera a qual Deus não tem acesso a mim, porque isso para a minha espiritualidade, eu preciso conhecer, entender, informar, declarar e assim pedir para Deus que venha remover, que venha quebrar correntes, que venha afastar todo o mal de mim, para que a sua luz possa iluminar o meu caminho, iluminar os lugares por onde eu preciso passar. Então, nessa manhã, nós vamos deixar esse recadinho. Vamos ver quais são os frutos verdadeiramente que nós estamos produzindo. Será que eles são dignos do nosso arrependimento? Então, oremos ao Senhor, pedimos com clareza para que Ele se manifeste a nós e mostre para nós mesmos o que nós precisamos renunciar, o que nós precisamos melhorar em nós mesmos e que o Espírito dele venha sobre nós para alterar as obras que ao homem é impossível. Mas sabendo que tudo aquilo que é impossível para nós, quando nós estamos nele, é possível a ele, ele verdadeiramente pode arrancar o mal de nós. Se de repente nós não conseguimos perdoar alguém, o Espírito de Deus em nós, ele opera essa obra, ele faz tudo em nós. Então é tudo que nós queremos nesse dia, que o Espírito de Deus esteja sobre nós, nos alinhando, nos mostrando o caminho da verdade e da vida. Nós queremos realmente ter uma alegria completa na presença do Senhor, sabendo que essa alegria completa não consiste em bens materiais, mas em um espírito reto e inabalável na sua presença. E nós queremos ser cheio desse espírito que nos faz a cada dia evoluir, melhorar e começarmos assim, pensarmos com entendimento e olhar para cima, aonde é o olhar do entendido. Jesus, que essas palavras entre no meu e no coração dos meus irmãos. É o que eu te peço para a glória do teu próprio nome e para que a santificação, a purificação aconteça nos nossos corações, para que a gente possa ser cada vez mais próximo de ti e mais semelhante a ti. É o que eu oro e agradeço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.